e a confusão continuando nas dioceses, com os bispos, com os padres, e as bênçãos para casais em segunda união, ou casais pares, né? Não é casais, são os pares lá, ou a agenda lá. E a confusão que o Francisco fez vai continuar, né? Porque ele ainda não veio a público dizer nada. Então, ele ainda não veio, né? Para os zionistas, não. Ele foi, resolveu, assinou o documento, né? Não deixou os zionistas esperarem. Não. Os zionistas não esperaram nada, né? A gente que tá esperando. Mas até agora, já passou uma semana, né? Porque ele assinou o documento dos zionistas, dos judeus, maio, eu acho que foi dia 8 de maio, né? Então, já passou alguns dias e ele não falou nada ainda para nós católicos, né? Das heresias do Francisco, que tem que ser corrigida. Não falou nada, porque a gente tá dando tempo a ele, né? Porque os católicos dão tempo. Os judeus não dão tempo, não, mas a gente dá, né? Então, vamos ver. Vamos esperar para ver se ele vai voltar no tempo e corrigir alguma coisa. Eu não acredito, né? Pode ser que eu esteja errado. Eu não acredito. É esperar para ver. Some people who are outside the church. We're going to go out and be missionaries to them, but we're going to do it in a way of building bridges, using dialogue, De novo, and ponte, diálogo, ponte e diálogo. Like this square with its open arms, all of us who are in need of our charity, our presence, our readiness to dialogue, and our love. So again, we just keep repeating the same words over and over again. He's trying to get the point across. He's saying, hey, Mr. Modernist out there, I'm on your team, okay? Sim. Porque a conversa, né, das pontes, os diálogos, o Francisco, ele repete tanto, para dar um conforto, né, os modernistas. Olha, tô aqui por vocês. Vai dar tudo certo. Eu sou aquele que vai ajeitar a engrenagem, eu vou colocar tudo para rodar. Não se preocupem. Vai dar tudo certo. Olha, estou com vocês. Scrolling down a little more, to all of you brothers and sisters in Rome and Italy throughout the world, we want to be a synodal church, a church that moves forward. Very important keywords here. So he uses the word as synodality. He includes that in the speech. He's saying that. Pronto. A igreja do futuro. A igreja que anda para frente. Não vamos ficar presos ao passado. A igreja sinodal. Parte importante do discurso. Effort is going to continue forward. And as I'm going to make the case in this video, that is the agenda. A agenda é essa. He puts it right into his opening speech here. Sim. And then, of course, he uses the phrase, a church that moves forward. Francis would frequently use to that. Remember, he doesn't want anybody that's stuck in the past. Passado não, só o futuro. Backwards, right? Não, so backwards. The opposite of forwards is backwards. Forward. That's the bad thing is backwards. Sim, muito ruim. Forward. So we're using the language Olhar para trás, jamais. Now, he does conclude the speech with a prayer to Our Lady of Pompeii even. I had a devotional. Lembra que ele estava falando para os modernistas? Agora ele vai falar para os tradicionais. Agora vai trazer até o nome de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Pompeia, né? Agora ele vai falar um pouco para os modernistas. Porque o discurso até aí era para os tradicionalistas. Porque o discurso aí era só para os modernistas. Agora ele vai falar para os Agora vai falar para os tradicionalistas. Agora eles vão ficar com os olhos tudo cheio de lágrima, menina. Agora eles vão ficar felizes demais. Porque agora o discurso é para eles. Lady of Pompeii. So he concludes it in a very traditional way. And of course, he's wearing all the traditional garb. Lindo! And that's all by design, my friends. Sim. But I just wanted to point out that this speech sets the agenda, and it's an agenda for Francis 2.0. Okay, so what's going on here, my friends? As I just showed you in that opening speech, Leo is through and through a Bergoglian. He's going to advance the Francis agenda. He made that very clear. He used all the key.
Ele foi claro no discurso dele todo. Ele é um bergoliano, ele é um modernista e ele vai continuar com a agenda. Falou da sinodalidade, falou das pontes, falou do diálogo. Você viu que ali ele não comentou absolutamente nada de Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que nós devemos nos converter, voltem para casa o quanto antes. Não falou nem um minuto das almas. Eles não sabem nem o que é isso. Eles não estão nem preocupados com isso. É impressionante. Parece que é outra religião, outra igreja. Porque eu, católica, eu sempre falo das almas. Eu sempre falo do catecismo. Eu sempre falo dos sacramentos. Mas o Papa não fala de alma. Não fala de céu, de inferno, de purgatório, de salvação, de sacramento. As palavras que eu uso todo dia. Eles não falam disso, eles não sabem o que é isso. Agora, as pontes, o diálogo, as portas, os braços abertos, é só esse o diálogo. Eu quero só saber se tem alguma coisa nesse nível, nesse catecismo aí que o povo estuda no dia de hoje. Porque eu não tenho nenhuma ideia. Que eu estudo o catecismo de treino. Então, eu não sei muito desse catecismo atual deles. Eu acho que quando se abre o catecismo, né, deve ter, assim, o catecismo da ponte. É uma ponte para isso, uma ponte para aquilo. Não precisa se converter. Deus é amor e tudo podemos naquele que confiamos. Isso é o suficiente. Venha a nós, né, o vosso reino. O resto, nada. Keywords, the true Bergoglians, those in Rome, those who believe in that modernist Vatican II agenda recognize all the key words. Most of the secular world isn't going to pick up on those things. I mean, and they may say, well, boy, that sounds like Pope Francis, and he should thank Pope Francis a lot in there, but no, he's very much setting the agenda. Now, as pessoas lá na Praça de São Pedro, né, vendo o discurso dele, pensaram logo, nossa, esse aí é o Papa Francisco, né, falando, porque a agenda e a conversa, e até as pessoas em casa, né, sei lá, esse monte de gente aí que acha que o Francisco vai virar até santo, porque provavelmente irá mesmo, né, elas não assim, não se ligam do que está acontecendo. É realmente impressionante. E é difícil de aceitar, porque nós não estamos falando de nada além da salvação das almas, né? Da confusão que essa galera, essa gente traz, né? E as pessoas que morrem no erro, sem a oportunidade de ver a verdade, porque eles não querem que a gente veja e que saiba a verdade. Isso é tão demoníaco, é tão triste, é tão devastador, que é por isso que eu faço esse vídeo, que é por isso que tanta gente que denuncia essa esculhambação dentro da Igreja Católica. Não aceita mais, né? Nosso Senhor Jesus Cristo já foi crucificado várias vezes, né? E continua sendo. É muito triste, é muito difícil. Por isso que a gente faz o vídeo, a gente solta para ver se alguém se entra na cabeça de alguém alguma coisa. E se a gente estiver podendo ajudar pelo menos uma alma que seja, já acho que já pagou, né? Acho que não sei. Eu acho que sei lá. Here's where the 2.0 comes in. It's not going to be a replica of Francis. There's a change of strategy here, my friends. The problem with Francis is that he did not understand Americans. He didn't understand the traditional movement at all. Já disse isso várias vezes nas minhas redes sociais, que o Francisco, ele... Aqui na América do Norte, os católicos, ou eles são protestantes, ou eles são, desculpa, os cristãos, né? Ou eles são protestantes, ou eles são católicos.
Eu falo assim, no modo de falar, porque para mim não existe cristão se não for católico. Mas aqui é dividido em duas partes. Ou você é católico tradicionalista, ou você é protestante, né? Essas pessoas que seguem, os protestantes que seguem a Jesus Cristo. Pois bem, não vou entrar no mérito, mas a questão é que o movimento tradicional aqui na América do Norte, ele é muito forte, muito forte. E as pessoas, elas respeitam muito, né? Então, o Francisco começou a jogar duro e jogar de frente, bater de frente com os americanos. E a cultura americana, ela é diferente, porque os americanos, eles são assim. Se você bater de frente com eles, eles vêm pra cima de você como uns leões, né? Eles fazem aquela revolução mesmo. Eles não aceitam. Então, eles começaram a bater de frente com o Francisco. E o Francisco não aceitou. Por quê? Porque o Francisco é acostumado a todo mundo dizer para ele sim, pois não, Sua Majestade, o senhor está certo, todos ao redor dele. De repente, ele tinha aquele monte de católico tradicionalista que não aceitava, que falava, né? Porque a maioria dos católicos tradicionais, não, eu não vou falar nada, eu vou jogar tudo no colo do Espírito Santo. Eu não vou dizer nada para não magoar a vossa santidade, ele é o Papa, a gente deve respeito, mesmo no erro. Mas os católicos tradicionais aqui da América do Norte não são assim. Eles fazem podcast, eles vão no Vaticano, eles denunciam, eles param de doar para as paróquias, eles fazem realmente o movimento acontecer. E o Francisco viu esse movimento e ficou muito chateado. E aí começou a lançar as encíclicas, sabe? O que os americanos acham que ele lançou as encíclicas muito para bater de frente com o movimento americano. Então é isso mais ou menos que o nosso The Catholic Squire here tá falando. And I do believe and agree, and this is something Tim Gordon had mentioned on Avoiding Babylon, I think Francis was very much caught off guard by the resistance he received from the traditional movement. I think Traditionis Cassonis was a reaction to that, an angry, imprudent, stupid reaction, but a reaction nonetheless, because he didn't expect it. It was throwing him off of his game, and it was causing and throwing a wrench into the works. I do believe that, which is why we need to keep talking like this and being very truthful, open, and bold. But nonetheless, it was a problem. And so what the modernists realize is that Francis, being from South America, he was a Peronist, he was a bully and a thug. Americans naturally tend to rebel against that. Os americanos se rebelaram contra ele, né? Um peronista, um cara lá da América do Sul, um cara que era um bully, um cara que não sabia praticamente nada de teologia, um cara ignorante, fora do controle, foi bater com os americanos e os americanos revidaram, como eu já falei, né? E foi só ladeira abaixo. And I don't think Francis quite understood that. Não. You know, he's very Francis used to não people entendeu. going along with things. He's not used to this rebellious Não. nature that all Americans have, even some of the most traditional Catholics. It's just in our blood. It's part of America. Americano é assim, a cultura and so what they deles. realized is like, we need to find someone who doesn't have baggage that people can cling on to, especially theological baggage. That's very important. We need someone that doesn't have theological baggage. We need someone who understands America better. Então agora ele vai falar da crise, né? Da crise dos Estados Unidos com o Vaticano, né? Antes do conclave. Eles começaram a perder muito dinheiro e muito poder, né? Os Estados Unidos realmente estava, né? A máfia de Chicago estava, né? Eles precisavam muito desse apoio. Então eles estavam naquele problema, naquela discussão, né? Quem que a gente vai colocar para ser o novo Papa agora?
que beba da agenda de Francisco, mas que não seja tão descontrolado como Francisco. Porque no final do papado do Francisco, não tinha mais que segurasse ele. Meu amigo, ele estava assim, muito difícil mesmo, né? Até com os fiéis, né? Ele não tinha mais paciência com ninguém, nem com nada. Parecia que era impressionante, né? Como ninguém nunca viu um papa, né? O jeito que ele agia, de todos os sentidos. Então, o que ele tá falando, mas ele não tem certeza, ele acha que eles fizeram um acordão, basicamente, com os conservadores, porque os liberais, os modernistas, tinham menos de 2/3 dos votos. Então, eles precisavam fazer uma ponte com os conservadores, né? Então, os conservadores disseram, tá bom, então a gente vai fazer que eles também, os conservadores, não tinham voto suficiente, né? Então, a gente vai fazer um acordão com vocês, mas em troca você vai nos dar as concessões, né? Você vai nos dar isso, você vai nos dar aquilo, vai nos dar isso. E eles, tudo bem, vocês não se metem na minha agenda, eu dou essas concessões, né? E tá tudo certo. Então, eles escolheram, né, o bispo Coopage, né, lá de Chicago, foi o que escolheu quem ia ser o Papa. Deles todos, né, escolheu que o Robert ia ser o Papa. Então, é isso que ele acha que aconteceu, porque o Robert, o Papa Leão XIV, ele conhece bem os Estados Unidos. Ele é americano, fala a língua, se dá muito bem na internet, é letrado, né? E ele sabe fazer o jogo de cintura. Então, é isso que ele acha que aconteceu e foi assim que eles fecharam os acordos. Agora, claro, né? Ele está dizendo aqui que não tem nenhuma certeza disso, mas ele acha que foi isso o que aconteceu e provavelmente foi. We need someone who will listen to what the more powerful elements of the church, the guys behind the scenes, want him to do. I think part of the problem with Francis is he just didn't listen to anybody and did whatever he wanted. They want someone who can be controlled. So they wanted someone who could be controlled, who understood America a little bit better and could communicate better. Robert. And who had no theological baggage. At that point, the plan went into works to get this man elected. It was not obvious to me before the conclave. It's now obvious to me after the conclave, especially. Ele disse que estava óbvio para ele antes do conclave e depois do conclave mais ainda, né? Ele é americano, ele já tem esse site faz milhões de anos, sempre foi um tradicional católico, ele é muito devoto e ele trabalha nessa área, né? Ele conhece essas politicagens, né? Principalmente ali na máfia de Chicago, né? E ele conhece. Então, eu acredito sinceramente que ele não tá falando isso da boca para fora. After I went back and looked at some of the news articles, basically what happened is they pulled off a coup. This was the man who the hardcore leftist, liberal, modernist, whatever you want to call him, wanted. They pushed it through, and I believe, and I don't have direct evidence of this, but based on my experience on how politics works, I think they cut a deal. I think they cut a deal with conservative cardinals. I'm not going to say any specific names, but because I don't know for sure. But what I believe happened is they cut some sort of deal. They were probably a little short of the 2/3 that they needed. They needed to pull a few more over on board to get a guy that they wanted in. I call it, instead of the St. Gallen Mafia, this is more like the St. Chicago Mafia, because that's what we're talking about here. Mm-hmm. A guy from Chicago who's going to be controlled by Cardinal Cupich. Oh, Cardinal and those Cupich. Who think along his lines. Mm-hmm. And they got their guy in. I think they cut a deal with the conservatives, and
E eles botaram o candidato deles lá dentro do Vaticano, né? O Papa Leão XIV. Now they have their guy. Uhum. And the trickery here, and this is where this is going to happen going forward, is Essa é a parte mais importante do vídeo. Era onde eu queria chegar. I think the deal was that they're going to give the conservatives some concessions the hardcore modernists actually don't care about. I've said this before and I'll say it again. They don't care about the Mass. Não. They don't care if you go to traditional Latin Mass. They don't care. Eles não estão preocupados se vai ter missa tridentina ou não. Eles não estão preocupados se a senhorinha lá vai usar o véu dela e vai estar rezando ali quietinha na missa dela. Eles não estão preocupados com isso. Eles não estão nem preocupados com missa. Eles vão dar concessão para os tradicionalistas ficarem quietos, porque quando eles têm a missa tradicional deles, tá ali bom o suficiente. Eles vão dar o que os conservadores pediram. Não tem um problema. Agora, em troca, não se meta na nossa agenda. Porque a agenda sinodal que nós vamos colocar para frente é a agenda que vai desmembrar a Igreja Católica de dentro para fora. Esse é o grande problema desse papado e da sinodalidade. Ao nível do Vaticano, as coisas não vão acontecer. Nós vamos ter um Papa no Vaticano que vai jogar o latim, que vai jogar o português, que vai jogar o italiano, que vai jogar o inglês, ele vai jogar até o chinês. Meu amor, ele vai ser amigo de todos, vai mostrar muita retidão, muito carinho, muita atenção, muito conforto, muito centrado. Esse vai ser o Papa que teremos. Ele não vai lançar nenhuma encíclica dúbia, ele não vai dar tapa em ninguém. Ele é inteligente. Agora, a descentralização que vai acontecer é o grande problema que vamos ver. Porque os bispos terão o poder de fazer o que eles quiserem com as suas paróquias, as suas dioceses. Cada um e cada qual com o seu problema. Cada um resolve o que tem para resolver. E o Papa lá só dando a bênção e acalmando os ânimos. E a confusão generalizada ao redor da igreja. E o Papa se fazendo que não sabe de nada. As padras celebrando missa, as bênçãos de pares, de segunda união, a comunhão na boca, nenhuma reverência ao corpo e ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, as danças nas igrejas, as baterias, as missas da planta, a missa afro, a missa do canguru, a missa aqui no Canadá é dos indígenas, é missa de tudo, menos para Jesus Cristo. Então essa é a sinodalidade, minha gente. É assim que vai ser caminhado esse papado. Os tradicionalistas felizes, porque tem a missa tradicional, e as outras pessoas nas outras paróquias felizes, porque tem a missa da Pachamama, a missa da planta, a missa do cacique, e a esculhambação vai ser ainda mais generalizada. Agora, tudo com muita parcimônia. Tudo com muita destreza, porque é assim que eles trabalham. Então, era isso que eu queria dizer para vocês, que fiquemos ligados, que rezemos pelo Papa, para que ele se converta, primeiramente. Sim, tem Papa que não é católico.
Acredite se você quiser. Rezemos para que ele se converta. Rezemos pelas almas. Rezemos pela Igreja Católica, Apostólica, Romana. E vamos finalizar esse vídeo aqui, por favor. Care if the traditionalist ladies show up in their veils and pray the rosary every day. They don't care about any of that. They're going to give it to us. Whether that's a full repeal of Traditionis Custodes or just a lack of enforcement, they're going to give us that. You saw with the traditional garb that Leo wore, that was supposed to be a sign of comfort to traditionalists. That was done on purpose. The name Leo the 14th, it's a perfect unity name because it gives the hardcore modernist. Gente, para terminar o vídeo, é só a confusão do nome Leão XIV. Por que o nome Leão XIV? Você acha que eles iam escolher algum nome desses papas pós-Concílio Vaticano II? Se eles querem se distanciar da confusão, não querem mostrar a que vieram, querem se mostrar aos tradicionalistas que têm empatia por eles, passaram os últimos 12 anos destruindo, absolutamente destruindo a tradição, fechando igrejas, vocações destruídas, conventos destruídos, igrejas fechadas, padres sendo exilados, excomungados. E agora, do nada, aparece com a mozeta, rezando latim, pretendendo que querem saber da tradição, se importam com a tradição. Quem é que acredita nisso? Me diga. Quem é que acredita nisso? Só quem realmente não é tradicionalista, que não é tradicional católico. Porque os tradicionalistas mesmo, eles sofreram na carne e eles sabem que isso aí é uma armadilha. Eu nunca acreditei. Eu não tô em lua de mel. Nunca tive. Esse Papa tem que mostrar que veio. Então eu abrirei os braços e eu serei a primeira a pedir a bênção a ele. Mas até agora eu não vi nada. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Esse Papa, ele esteve ao lado do Francisco nos últimos 5 anos da vida do Francisco. Ele era o braço direito do Francisco. Ninguém nunca ouviu falar dele. Ele nunca veio a público consertar alguma coisa do Francisco. Calado. Não falou nada. Eu fico me perguntando, onde é que ele estava? Ele nunca veio falar sobre as confusões, sobre a crise que a igreja estava passando. Não. Ele simplesmente estava ali do lado do Francisco esse tempo todo e ó, cadê esse homem? Apareceu só como Papa. E de repente, eu vou me abrir toda para ele? Eu não sei nem quem ele é. Ele vai ter que mostrar que veio. Ele vai ter que consertar um monte de coisa antes de nós tradicionalistas darmos uma chance a ele. Antes disso, não tem chance. Antes disso, a gente só vai observar e rezar pela conversão dele. E é isso, gente. Muito obrigada pelo vídeo. Fiquem com Deus. Viva Cristo Rei. Salve Maria Imaculada.